Uma saudação também aos irmãos que estão nos assistindo e que vão nos assistir online, que vão nos assistir pela internet. Os irmãos de Caxias do Sul, Deus os abençoe, cada um de vocês. Deus tem me falado sobre algumas pessoas e eu quero poder compartilhar isso quando estivermos aí a semana que vem. Um abraço também à irmã Gessimara, no Rio de Janeiro. A irmã Edneia, lá na cidade de Magé, no Rio de Janeiro também, bênção de Deus. A irmã que nós temos um carinho muito grande. Também o irmão Maico Madruga, Ministério Brasil para Cristo, um grande abraço. Deus abençoe grandemente a ti e a tua casa, em nome de Jesus. Amém? Então, no livro de Salmos, no capítulo 46, vai dizer: Deus é o nosso refúgio e é a nossa fortaleza. Ele é socorro bem presente nas tribulações. Portanto, por causa disso, por causa dessa certeza, nós não vamos temer. Ainda que a terra possa se transtornar e os montes, as montanhas, possam se abalar para dentro dos mares. A Bíblia diz aqui, possam se abalar no seio dos mares. Quer dizer que, ainda que os montes possam se jogar para dentro dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas águas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Lá no verso 7 vai dizer: o Senhor dos exércitos, Ele está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Olha a certeza desse homem. O Senhor dos exércitos, Ele está conosco. Não é uma possibilidade, mas é uma afirmação. Ele está conosco e Ele é o nosso refúgio. É nele que nós podemos nos esconder. E é interessante, não é nos esconder e esperar que as coisas se resolvam, mas é nos esconder na certeza que Ele está resolvendo. A gente não deixa nada para trás sem resposta, a gente não deixa nada sem resolver. É necessário que tudo na nossa vida tenha clareza e tenha solução. Eu não posso simplesmente fazer de conta que as coisas não estão acontecendo. Elas estão acontecendo e elas precisam ser resolvidas. E quando eu me escondo no esconderijo do Altíssimo, me refugio nele, é isso que acontece também. Eu não estou ali simplesmente escondido, mas eu estou ali escondido na certeza que Ele está resolvendo tudo o que precisa ser resolvido. Pode sentar. Nós falamos muito aqui nesse ministério, talvez seja a maior parte das mensagens aqui, seja sobre fé. Sempre animando a fé, sempre trazendo a importância da fé, sempre fortalecendo e vivificando a fé. Porque quando a minha fé ela está vivificada, quando a minha fé, a tua fé, ela está animada, nós não desistimos de nada, nós não deixamos nada para trás. Quando a nossa fé ela está animada e fortalecida, nós não desistimos de nenhum dos sonhos que um dia Deus nos fez sonhar. Essa é uma oração que eu faço sempre há muito tempo, desde que eu comecei no monte. Eu conheci a oração de Davi, onde ele diz: pode fazer tudo comigo, pode fazer tudo, mas não passa de mim o teu espírito. Não passa de mim o teu espírito. Ele entendia a grandiosidade da presença de Deus. Ele entendia quão desgraçado e perdido pode ser uma pessoa que perde a presença do Espírito. E dessa forma, quando eu li isso alguns anos atrás, a primeira vez, eu tenho orado: Senhor, não passa de mim nenhuma das tuas palavras que um dia tu falou para mim. Deus, não passa de mim nenhum dos propósitos que um dia tu projetou para a minha vida.
talvez eu possa não estar tão bem quanto tu gostarias. Mas, Senhor, não passa de mim nenhum dos sonhos que um dia tu me fez sonhar. Nenhum dos desejos que um dia tu me fez desejar. Não passa de mim nenhum dos teus propósitos. Eu oro isso todas as noites. Todas as noites eu coloco isso para Deus. Davi tinha errado. E ele disse, eu aceito. Tudo o que tu puder, tudo o que tu quiser fazer, eu aceito. Mas não passa de mim o teu espírito. Eu conversava agora há pouco com os irmãos, conversava sobre a palavra e sobre experiências que nós vamos tendo ao longo dos anos. E eu vinha dizendo que certa vez, no início da nossa conversão, e não é o caso agora, mas enfim, no início da nossa conversão, parece que nós estamos como flutuando. Parece que nós estamos numa nuvem. É tremendo o que Deus vai fazer na nossa vida, é tremenda a forma que Ele te trata. Não tem palavras, assim como as coisas de Deus não têm palavras, são coisas que precisam ser vividas. João vai dizer, nos amou de tal maneira. Não tem palavras que possa falar sobre o amor. E eu não tenho palavras para conseguir explicar isso, mas quando tu começa a gerar uma intimidade, um relacionamento com Deus, parece que tu não pisa mais no chão. Parece que tu flutua. Tu sente muito claro que nada é impossível. Tu sente muito claro a presença de Deus. Mas passado algum tempo, eu passei a não sentir mais como se eu estivesse flutuando. Parecia que eu tinha caído. Eu disse, alguma coisa aconteceu. Eu errei de alguma forma. Eu não sinto mais aquilo como eu estava sentindo. E eu comecei a buscar no monte. Onde está o meu erro? Aonde foi que eu errei de forma que o teu espírito se afastasse? Que a tua palavra se afastasse. E foram alguns meses buscando dessa forma, sem resposta. Até o dia que ele me respondeu duas coisas. Eu cheguei no monte, e naquela noite ele falou comigo, eu disse, Deus, por que tu te escondeu? Por que tu me abandonou? Por que tu me deixou? Ele disse, eu não te deixei, eu só estava escondido. Por que tu te escondeu? Para que tu entenda a falta que eu faço. Para que tu entenda o que é não ter o meu espírito. Para que tu entenda o que é não ter a minha presença e nunca deseje estar fora da minha presença. Eu disse, Senhor, por que eu sinto como se a tua unção tivesse sido retirada? Por que eu sinto como se eu não tivesse mais a tua graça? Ele disse, tu sente isso porque na verdade agora eu não preciso mais te carregar, eu espero que tu já entenda. De início ele nos faz flutuar, é realmente como se ele estivesse nos carregando, mas chega num ponto que tu não carrega mais o teu filho, porque tu espera que ele já saiba como caminhar, tu espera que ele já saiba como agir, ele espera que tu já saiba a conduta que tu tens que ter. E ele espera que tu saiba que ele está sempre te cuidando. E está sempre pronto. Então ele não precisa mais te carregar. Ele espera agora que tu possa caminhar. Na certeza e convicção que ele está contigo. E que ele sempre vai resolver. E que tu nunca está sozinho. Então são passos que vão acontecendo ao longo da nossa caminhada cristã. São passos que vão acontecendo, que Deus vai nos ensinando, né? E que muitas vezes, por uma falta de um discipulado, quem sabe uma pessoa pode até abandonar a fé, se sentindo abandonada. Mas são coisas que o Espírito Santo vai fazendo. E aliás, agora essas últimas semanas, eu não sei o que ele quer me mostrar, mas ele tem eu ia te comentar.
ele tem me falado praticamente todas as noites, em 2 lugares. Ele diz, existem 2 lugares, mas ele não abriu isso ainda. Existe o alto da montanha e existe o fundo do rio. Existe o lugar profético, que é o alto da montanha. Lugar de bênção, lugar de homem de Deus, mulher de Deus, é o alto da montanha. Profeticamente, espiritualmente. Aqui eu estou dentro de uma dimensão espiritual da Bíblia. Mas também a palavra diz que o profeta ele começa a entrar no rio. E quanto mais ele entra no rio, mais ele quer. Ele molha os tornozelos, depois ele molha os joelhos, depois ele molha os lombos e depois ele invade o rio. E Deus toda noite tem me falado, está me trazendo na lembrança, noite após noite, lá no monte. Esses 2 lugares. Eu não sei o que ele quer, mas ele vai revelar, e como tudo que ele revela é grandioso. Existem 2 lugares, mas eu ainda não sei o que exatamente. Também aconteceu, a pastora falava aqui sobre, Senhor, me dá um coração igual ao teu. Já orei dessa forma também, no início. E ele disse assim, se eu te desse um coração igual ao meu, tu não suportaria. Tu entraria numa depressão profunda. Aí eu mudei, Deus, me faz amar como o teu coração ama. Mudei a oração. Me dá um coração quebrantado, que eu possa amar os teus propósitos. Mas quando eu orei alguns anos atrás, dizendo, me dá um coração igual ao teu, ele disse assim, tu não suportaria. Tu não suportaria. É muita dor. É muita dor pelo que está acontecendo. Mas aqui nós vemos o salmista dizendo que nós não temeremos, nós não precisamos temer, ainda que a terra venha a se transformar, ainda que a terra venha a se mudar, ainda que os montes se transportem para o meio do mar e que eles possam vir a afundar, ainda que as águas possam se perturbar, ainda que possam ser muitos tsunamis, ainda que esses tsunamis venham e abalem com a sua fúria a terra e os montes. Ele está aqui nos dizendo, ele está aqui nos afirmando que Deus sempre ajudará. E que existe, depois vocês podem ler, ele vai dizer, existe um novo amanhã, existe um novo dia. Deus sempre ajudará e sempre vai fazer romper uma nova manhã. E se nós cremos nisso, se nós tivermos a convicção que o salmista tem, então nós vamos também esperar que amanhã nós teremos um novo dia. Salmista também no Salmo 119, no verso 50, ele vai dizer que ele diz que Deus consola ele na angústia dele. Deus me consola na minha angústia. E a palavra dele me vivifica. Quando eu leio a palavra dele renova a minha vida. Quando eu leio o que está escrito, os seus propósitos, o seu poder invencível, não importa o que eu estou passando, eu sou novamente alegrado, animado e eu sou vivificado, embora que eu estivesse angustiado. Aqui nós temos uma pessoa, não era qualquer um, é um salmista. Homem de Deus, homem que tem experiência com Deus, homem fiel a Deus, homem que conhecia Deus, mas mesmo assim ele está dizendo para nós que ele tem momentos de dificuldade. Mesmo com todo o seu conhecimento de Deus, mesmo com toda a sua convicção, o salmista está dizendo aqui no Salmo 119, no verso 50, eu também fico aflito, eu também fico angustiado, eu tenho momentos de ansiedade, eu tenho momentos de preocupação, eu tenho momentos de aflição.
por mais que eu conheça Deus, por mais que eu tenha fé, por mais que eu tenha relacionamento com Deus. É isso que o salmista está dizendo. É isso que o salmista está dizendo. Por mais preparado que vocês possam estar, vocês vão ter momentos de incerteza, de angústia, de aflição, seja na área que for. Porque tem coisas que simplesmente vão acontecer, que não foram planejadas, que não foram desejadas, mas vão acontecer. E por mais preparado que a gente possa estar, por mais fé que a gente possa ter, por mais vida de oração que a gente possa ter, nós nunca vamos conseguir antever o que está para acontecer na nossa vida. E quando essas coisas acontecem, quando esses momentos acontecem, nós vamos entrar num looping de preocupação e de ansiedade e de angústia. Nós vamos ser atingidos, assim como o salmista está dizendo: ei, eu sou atingido, e por isso eu fico ansioso, e por isso eu fico aflito, e da mesma forma nós vamos ficar também. Agora, a palavra, ela vai nos garantir que nós não precisamos ficar ansiosos. Essa palavra do Salmo 46, verso 1, a partir do verso 1, vai dizer que nós não precisamos ficar ansiosos, que nós não precisamos ficar angustiados por coisa alguma, porque mesmo que os montes pudessem afundar. O que o salmista está falando aqui, a partir daqui do 46:1, ele está nos dando um cenário de caos absoluto. Caos absoluto. Imagina o caos que a Síria está vivendo agora, mas multiplica isso. As pessoas estavam dormindo quando a terra tremeu e derrubou tudo. Estava em mais de 40 mil pessoas já tinham mortas. Imagina um cenário de caos. Até pior do que isso. É isso que ele está dizendo aqui. Ele está nos trazendo um cenário de caos, onde as montanhas podem afundar, onde os mares podem subir, mas esse cenário, eu imagino que seja um cenário espiritual, onde ele está dizendo aqui, pode chegar momentos na vida de vocês que vai ser um momento de caos. A estrutura emocional de vocês vai ser abalada. Coisas vão ser perdidas, quem sabe pessoas vão ser perdidas. Quem sabe em algum momento vai acontecer uma situação de caos e perdas que tu não vai entender o que está acontecendo. Mas mesmo assim, a nossa certeza é que Deus, Ele sempre vai se fazer presente e nada poderá ser abalado e nada poderá desviar, não importa o caos, não importa o luto, não importa a situação de desemprego, não importa qual é a situação, problema familiar, conjugal, perda de um filho muitas vezes, não importa, nada do que a gente possa estar vivendo, nada do que a gente possa vir a viver, nada pode desviar o propósito de Deus. Nada vai conseguir realmente abalar a vida daquele que sabe que tem um propósito, a ponto de desviar a vida dele. Eu vou sim ficar angustiado, mas a tua palavra, ela vai me renovar. Eu vou sim ter momentos de ansiedade e vou viver coisas que eu não estou preparado para viver. Vai ter situações em que nós vamos fazer de tudo para tentar resolver aquela situação e não vamos conseguir, e nós vamos dizer: e agora? E agora, o que será? E o salmista diz: a tua palavra, ela me consola e ela me vivifica. Eu tenho aflições, eu tenho ansiedades, mas a tua palavra, ela me vivifica. A tua palavra, ela me traz a certeza que vai além daquilo que eu estou vivendo,
1 de Pedro, capítulo 5, verso 7, Pedro vai nos dizer que nós devemos de lançar as nossas ansiedades para o Senhor. E ele diz isso de uma forma muito clara, porque ou eu lanço a minha ansiedade para o Senhor, ou essa ansiedade vai governar o meu coração. Ou eu entrego a ansiedade para Deus, ou eu entrego o meu coração para a ansiedade. É simples assim. E aí a nossa geração, por não saber dessas coisas, a nossa geração, por não entender estas coisas ou não estarem dispostas a acharem que tudo não passa de religiosidade e rituais, acaba vivendo em traumas e mais traumas de ansiedade, procurando. Hoje a ansiedade ela virou um problema tratado pelos médicos. Porque quando tu entrega o teu coração para a ansiedade, ela te domina. Agora Pedro está dizendo, entreguem para Deus. Entreguem para Deus. Entreguem para Deus e Ele vai cuidar de tudo que precisa ser cuidado. Nós podemos escolher nos nossos dias para quem nós vamos entregar e o que nós vamos entregar. E Pedro está dizendo, entreguem para Deus essa angústia e essa ansiedade. Não entreguem o coração para a ansiedade e para a angústia. Precisamos ter essa convicção que quando nós entregamos realmente a nossa ansiedade, quando nós realmente entregamos as nossas preocupações, os nossos anseios, é como se nós estivéssemos entrando dentro de um lugar seguro. É isso que o salmista está falando. Quando ele fala de refúgio, quando ele fala de proteção, quando ele está falando de um lugar seguro. O nosso lugar seguro de fortalecimento e segurança é aonde eu coloco o meu coração. E muitas vezes no monte eu disse, Deus, guarda o meu coração, porque eu não estou conseguindo mais. Quando nós estávamos trabalhando lá naquela empresa, alguns anos atrás, eu passava ministrando e tentando sorrir dentro do meu sorriso, que não é dos mais extensos. E uma vez eu conversando com o missionário Alessandro, depois, ele disse, quando eu já estava saindo da empresa, ele disse, eu nunca imaginei. Eu disse, muitas vezes tu me vê aqui ministrando, e quando eu saio daqui eu já vou chorando para o monte, porque eu não estou suportando os ataques. Eu não estou suportando as situações. E aí eu já vou orando, eu já vou na presença de Deus. Deus guarda o meu coração. E aí a palavra dele, em uma dessas, eu saí da empresa, era 1h da manhã, e eu ia de carro em direção à barragem, a barragem não é um monte, e eu passando pela ponte da barragem, o rádio estava desligado, eu estava muito cansado aquela madrugada. Mas o Senhor sabia, eu não estava nem orando, mas o Senhor sabia o que estava no meu coração, porque Ele é um Deus bem presente, e Ele tem cuidado. E naquela noite, conforme eu estou passando, aquela madrugada, eu lembro que exatamente eu estava passando em cima da ponte. E o Espírito se faz presente. E Ele me fala uma palavra que eu acho linda. Eis que te tenho gravado na palma das minhas mãos. Acho linda essa mensagem. Acho linda essa palavra. E eu disse, em voz audível, eu comecei a conversar. Eu disse, Deus, tu bem sabes o quanto eu gosto dessa palavra. Como eu acho linda essa palavra. Mas eu não posso aceitar essa palavra como algo literal, como algo verdadeiro. Eu não consigo entender essa palavra como uma palavra realmente verdadeira. Eu entendo ela como algo apenas espiritual. E ele disse, por quê? Deus, quantos milhões, bilhões de pessoas já passaram por essa terra? Como que tu pode ter cada nome gravado nas palmas das tuas mãos? Lembra, eu te contei isso quando eu voltei. O profeta Isaías é muito complicado muitas vezes entender, porque tem vezes que ele está dentro de um contexto geográfico, outras vezes dentro de um contexto espiritual.
Muitas vezes ele está falando do seu tempo, às vezes está falando de um tempo passado, às vezes está falando de um tempo futuro. Tem momentos que ele está falando de Deus. E essa palavra, eu sempre entendi como a palavra de Deus. Esse que eu te tenho gravado na palma das minhas mãos. E naquela noite eu disse, eu não entendo essa palavra, por mais linda que ela seja para mim. Como que tu vai ter bilhões e bilhões de pessoas gravadas nas tuas mãos? E ele disse assim, não são os nomes, são as cicatrizes. São as cicatrizes. E aí eu entendi que naquele tempo não era Deus falando com o profeta, era o Cristo anunciando o seu sacrifício por amor a mim, muitos anos depois, andando num carro na madrugada, indo para o monte, com o coração abatido. Ele diz assim, quando eu olho as cicatrizes, eu não tenho como te esquecer. Quando eu olho as cicatrizes, eu não esqueço o teu coração. Quando eu olho as cicatrizes, talvez tu não esteja conseguindo me ver, mas eu sei de tudo que está acontecendo e eu já estou indo ao teu encontro. Naquela noite, era uma noite de temporal. Estava se armando o temporal. Eu tenho até a foto. Conforme eu chego no monte, começa a chover. Começa a chover. E aquele dia eu não quis ficar no centro do monte. Eu fui em direção à margem, divisa da barragem. E ali eu disse, Deus, sabes que eu cheguei num momento da minha vida que eu não preciso mais de prova alguma. Não seria lícito eu estar te pedindo prova para acreditar. A gente faz algumas provas, mas não para acreditar. Eu não preciso, eu cheguei num momento da minha vida em que eu tenho experimentado tantas coisas que eu não preciso de provas. Mas hoje tu bem sabe como está o meu coração. O meu coração está totalmente abatido, quebrado. Eu hoje estou me sentindo abandonado, estou me sentindo muito cansado. Eu sei da tua presença, mas eu só queria experimentar algo mais, que fosse o meu consolo e me vivificasse. E naquela noite, estava tudo fechado, o céu, as nuvens muito escuras, muito grossas. E eu olho para cima, e eu nunca fiz antes e nunca fiz depois. Abre o teu céu em cima de mim. Eu quero hoje algo maior teu. Eu quero viver algo maior nessa noite. Eu quero algo que venha me vivificar, animar minha fé ainda mais. Eu não duvido da tua presença nesse lugar, mas eu quero viver uma coisa nova. E no momento em que eu paro de falar, a chuva para. A chuva para e eu olho para cima e o céu começa a se abrir. As nuvens que fechavam todo o céu, elas começam a se abrir. Está lá a foto para mostrar. O céu ainda continua preto, muito escuro as nuvens. Mas em cima de mim apareceu uma lua cheia, tão brilhante que eu poderia ler a Bíblia se eu quisesse. E naquela noite eu me senti tão intimamente apaixonado por Deus. Ele foi o meu consolo. Ele me vivificou, Ele me animou, e eu fui sair dali talvez 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, eu não tinha horário. Muitas vezes eu chegava em casa, eu deitava, e o Senhor dizia assim, vamos de novo. E eu me levantava e colocava, deixava um bilhete em cima da mesa, voltei para o monte. Foram 4 anos assim. Foram 4 anos sendo alegrado e vivificado pela presença do Espírito Santo. São experiências, não adianta tu sentar. Eu digo, vida com Deus vai além do banco da igreja. Vida com Deus é experiência pessoal com Deus. Experiências que estão disponíveis para que tu viva a qualquer momento. E isso é independente, eu não estou aqui, logicamente, incentivando qualquer desobediência. Mas isso vai além do teu relacionamento com o teu pastor. Muitas vezes, nós estávamos no outro ministério, isso era 2008 em diante. Eu chegava no monte, meu pastor já estava lá. E eu disse, vocês estão aí?
Fizemos um propósito. Se tu não me falou nada, eu não te falei porque tu nunca sai daqui mesmo. Eu não precisava que ele me convidasse. E ele dizia, eu conversava com os irmãos, e eu dizia, eu não vou ficar junto aqui com vocês. E ele disse assim, não, o teu propósito é outro. E pessoas iam sendo ganhas para Jesus. Muitas pessoas. Demônios iam caindo. Um tempo de muita libertação, salvação e reconstrução familiar nossa também. Sempre foi o meu consolo. E quando deu por volta de 3, 4 horas da manhã, eu disse amém. Conforme eu disse amém, junto com o meu amém, as nuvens começaram a se fechar novamente. E para quem conhece o monte, antes que eu chegasse no centro do monte, já estava chovendo e chovendo muito. Eu até brinquei, Senhor, eu era para ter deixado para dar o amém dentro do carro, porque eu tomei o banho naquela madrugada. Mas são coisas que nós vamos vivendo com Deus, que nos vão trazendo a garantia e vai te fazendo, a Bíblia, esses homens e essas mulheres que estão aqui na Bíblia, são pessoas que elas viveram a mesma coisa que nós estamos vivendo. E que elas tiveram que crer naquilo que nós temos que crer. Para que o coração não esteja adoecido pela angústia. Para que o coração não esteja adoecido pela ansiedade, pela aflição. Mas que o coração possa estar tratado, possa estar curado, dentro de uma palavra que vivifica, dentro de uma palavra que salva, que liberta. João, me lembrei de uma passagem. João 6,16, talvez. Passagem conhecida de todos. Vai contar que Jesus, em determinado momento, ele estava ministrando para muitas pessoas. E depois disso ele queria sair, ele queria orar. E ele diz então para os seus discípulos, não esperem por mim, comecem a travessia. E os discípulos entram no barco. E tendo andado cerca de 25 estádios, é o que o Evangelho diz. 25 estádios dá cerca de 5 quilômetros. Era tarde, era escuro e tinha uma tempestade muito forte. E a Bíblia diz que aqueles homens estavam remando, já fazia 5 quilômetros, contra uma tempestade. Eles olhavam para a margem, eles não enxergavam a margem, estava escuro demais. Não tinha uma saída. Tentavam, quem sabe, pela fé, enxergar Cristo. No nosso tempo, muitas vezes, nós estamos remando contra a maré, nós estamos remando contra tempestades fortes. E muitas vezes a gente tenta enxergar Cristo, mas não consegue. Mas quantas vezes eu tenho dito aqui, o fato de tu não enxergar não quer dizer que Ele não está vindo. O fato de tu não enxergar não quer dizer que Ele não está fazendo. E aqueles homens, a Bíblia vai contar, o Evangelho de João vai contar, que eles estavam remando contra aquela tempestade e já não estavam suportando mais. Não estavam suportando mais. E como tem gente que tem vivido dessa forma. E como tem gente que está nos ouvindo agora, que não está suportando mais as tempestades. Não consegue ver. Eles não conseguiam ver. Mas a palavra diz que em determinado momento eles olham e vem um vulto em direção a eles. E quando eles olham, é Cristo caminhando sobre as águas. E eles ainda ficam com medo, porque às vezes a tempestade está tão forte que mesmo que tu veja Cristo, tu não consegue acreditar. Tu não consegue acreditar que a tempestade vai passar, que as coisas vão acalmar. Mas a Bíblia diz que Cristo, sabendo do coração deles, sabendo do nosso coração hoje, Cristo sabendo da situação de muitos, Ele diz, não temas,
sou eu. E eu vou mudar isso. Não temais. Não temais, porque sou eu. E a Bíblia diz que ele entra no barco, a tempestade se acalma. E tem algo que ela vai dizer que eu acho tremendo. Eles alcançaram o lugar aonde eles iriam. Eles conseguiram chegar no seu objetivo. Eles conseguiram alcançar o seu propósito. Por isso que eu comecei dizendo aqui que ninguém consegue desviar a vida de um cristão. Ninguém consegue desviar, ninguém consegue tirar o sonho de uma pessoa que tem uma vida com Deus, que tem uma convicção e que tem uma fé. Por isso que nós precisamos crer ainda cada vez mais, porque isso cura o nosso coração, porque isso nos consola. E isso evita, não importa o momento que está acontecendo, não importa a situação, não tem nada que desvie o plano de Deus para a tua vida. Não tem pecado que desvie, a não ser que tu aceite. Não tem nada que seja lançado, não tem tempestade, um momento ruim, não tem nada que faça o propósito de Deus se desviar da tua vida. O que está determinado vai acontecer. Cristo entrou naquele barco e quando ele entra naquele barco, eles alcançam o lugar para onde eles estavam indo. Não teve desvio. O que Deus determinou para a tua vida não tem desvio. O que Deus determinou para a tua família não tem desvio. O que Deus determinou para o marido, para a esposa, não tem desvio. O que Ele determinou para os filhos, para a vida financeira, não tem desvio. Mesmo que a gente possa estar passando por situações que tu vai dizer muitas vezes, e agora? E agora o que será? E quantas vezes nós já vivemos isso? E quantas vezes ainda vamos viver? Um homem acostumado com Deus diz, eu também fico aflito. Eu também fico aflito, mas quando eu venho para a palavra de Deus, eu encontro o meu consolo, porque a palavra de Deus, ela me faz eu me lembrar de coisas que, quem sabe, o momento está fazendo eu esquecer. Quem sabe a situação, a circunstância está me fazendo esquecer de algumas coisas, mas quando eu venho para a palavra de Deus, ela vivifica a minha fé. E aí eu começo a entender o que também ele falou. Mesmo que seja uma situação de caos total. Isso que o salmista está falando aqui, no Salmo 46, é um caos. É um caos que mexe na estrutura da terra até. Agora eu não preciso estar, quem sabe, na Síria, na Turquia, porque muitas vezes, dentro da minha casa, eu vou viver de tsunamis. Eu vou viver muitas vezes dentro do meu relacionamento coisas que vão abalar as estruturas. Coisas que vão estar acontecendo na nossa vida, que vão nos abalar, coisas que nós não planejamos. Mas quando nós nos lembramos do Salmo dizendo, eu não preciso temer. Porque mesmo que eu esteja no meio do caos, mesmo que eu não esteja enxergando a margem, mesmo que eu não esteja enxergando Cristo, Ele já me enxergou, e Ele sabe o problema, e Ele tem a solução, e Ele já está a caminho. Como isso me vivifica, como isso é tremendo, e tem a capacidade de me consolar, seja na angústia que for, seja na aflição que for, porque nós sabemos em quem nós cremos. E quando eu entendo isso, e quando eu vivo isso, e quando realmente eu me entrego a isso, não tem momento ou desafio que seja maior do que isso. Não tem nada que possa realmente ser um problema para mim. Quando a minha fé é vivificada e eu me refugio em Deus, não tem nada que possa realmente ser um problema para mim, nem aquilo que estava sendo um problema. O salmista diz isso. Eu estava vivendo problemas,
mas a palavra vivificou. Um outro salmo vai dizer: bem-aventurado o Senhor, bem-aventurado aqueles que creem no Senhor, porque a palavra dele, ela retira dia após dia os nossos fardos. E aí nós vamos ver que a Bíblia ela tem uma concordância sobre o poder de Deus e sobre a presença de Deus. E o fato de nós não estarmos vendo Jesus não quer dizer que Ele não está nos vendo. O fato de nós não estarmos vendo a saída para alguma situação não quer dizer que exatamente não exista essa saída. Os homens que caminharam com Cristo, os homens mais próximos, mais íntimos, tiveram momentos de aflição e foram consolados pela presença de Deus, a mesma presença que é e sempre está e sempre estará conosco em todo o tempo. A palavra vai dizer que Jesus ele viu os seus discípulos. Ele viu a situação, ele viu a dificuldade, ele viu o desafio, ele viu o sofrimento. Precisamos crer que ele está vendo. Ele está vendo. E mais do que está vendo, ele está vindo. Qualquer situação, ele tem a resposta e ele está sempre trazendo a resposta. Tem muita gente remando contra a tempestade. Tem muita gente remando há muito tempo. Tempestades emocionais, sentimentais, familiares. Tem gente remando contra o vício. Tem gente remando contra relacionamentos doentios. A solução não está na minha força para remar. Nós já vimos aqui que quando eu quebro os remos, eu deixo o barco ir para onde ele tem que ir. Muita gente tentando resolver situações, porque está remando. Está remando. Quem sabe é o tempo de recolher os remos e realmente confiar naquele que tem a solução. A solução não está na tua capacidade intelectual, a solução não está na tua capacidade financeira, a solução não está em qualquer coisa que seja natural, não está ao teu redor. A solução, ela vem do céu para ti. E ela está vindo. Ela está vindo. E talvez essa falta de convicção, a falta de entender, ou a falta de não acreditar, ou sei lá o que, tem feito pessoas lutarem há tanto tempo, sem conseguir realmente chegar em algum lugar. As pessoas vão tentando resolver muitas coisas e não têm conseguido resolver. As pessoas vêm tentando há muito tempo mudar muitas coisas, mas não têm conseguido mudar. Porque a solução só vem de um lugar. A solução só vem do céu. Agora eu acho tremendo quando Deus falou que me mostrou isso no momento que ele chega. Embora que ainda aqueles homens estivessem preocupados e aflitos dentro daquele barco, mas mesmo assim ele entra e eles conseguem chegar no lugar determinado. E aí Cristo diz para mim, ele disse, olha, nada será capaz, nunca nada será capaz de mudar o que eu preparei para vocês. O propósito sempre vai se cumprir. O desejo de Deus sempre vai se cumprir. O barco não vira. Pode ter tempestade, faz tempo. Quem sabe faz tempo que está tempestade. Mas nada é capaz de mudar aquilo que Deus preparou para nós. E Ele diz, eu abro o céu. Porque no momento em que ele entra naquele barco, a tempestade acalma, isso significa, e também eu lá no monte aquela noite, significa que
Deus, ele abriu o céu sobre o lugar da tempestade. Deus, ele sempre vai abrir o céu sobre o lugar onde está a tua tempestade. É uma questão de crer e de ter essa convicção. Ou eu entrego o meu coração para Deus, ou eu entrego meu coração para a ansiedade, para a aflição. E o problema é que muitas pessoas, muitas vezes, têm entregado o seu coração para a aflição e para a ansiedade, mas Deus nunca vai deixar que alguma situação possa impedir de tu viver aquilo que Ele colocou no teu coração. Por isso, nenhuma das suas palavras vão passar. Por isso, nenhum dos sonhos que Ele colocou no teu coração vai passar. As aulas começam a semana, né? Começa a semana de novo. 23, né? O mundo dá volta, diz que gira também, de tão doidos. E aquilo que um dia tu sonhou, tu está fazendo agora. Não tem nada que possa desviar o propósito de Deus. Aquilo que um dia Ele te fez sonhar, tu vai viver. Aquilo que um dia Ele falou para ti vai se cumprir. Sempre vai se cumprir. Porque não tem nada que possa desviar o caminho de alguém que crê. Por isso, não vamos desistir. Não vamos desistir de nada. Ninguém sonha por acaso. Foi Deus que colocou. E se Deus colocou, ninguém tira. Amém? Te coloca de pé. Curva a tua cabeça. Fecha os teus olhos. Oh, glória a Deus. Deus, eu creio em cada uma das tuas promessas. Vai dizendo isso. Vai dizendo isso. Deus, eu creio em cada uma das tuas promessas. Oh Deus, eu ministro um tempo, Senhor, de milagres e de coisas maravilhosas em Jesus sobre cada um, Senhor. Sobre cada vida, Senhor. Sonhos se realizando, famílias sendo restauradas, Deus. As tuas maravilhas, Senhor, sobre cada vida, Pai. As tuas maravilhas, Senhor, sobre cada vida, cada casa, Deus. Em nome de Jesus. Oh, eu não posso desistir de nada. Eu não vou desistir de nada que um dia eu sonhei. Porque os sonhos não nasceram em mim, mas são frutos de um propósito de Deus para a minha vida, para a tua vida. Os sonhos de um casamento, o sonho de uma família, o sonho de uma condição financeira. Quando nós começamos aqui essa noite, eu orei que nada seja tão alto que vocês não possam alcançar. Que nada seja tão grande que vocês não possam pegar. Eu ministro um tempo de acesso sobre cada vida. Que o sonho da casa própria não seja tão grande que tu não possa alcançar. Que o sonho do carro, que o sonho da saúde, que o sonho da família, a família transformada, não seja tão alto que tu não possa alcançar. Eu ministro o acesso de Deus sobre cada vida. Cada um podendo acessar aquilo que Deus planejou. Aquilo que Deus colocou no teu coração. Ele tem poder. Ele tem poder. O salmista diz que ele tem poder para retirar todos os fardos. Escuta. Quero dizer para ti que Ele quer te ajudar nas tuas angústias, nas tuas aflições, nas tuas dificuldades. Ele é Deus presente e Ele está sempre presente. Ele se importa, Ele sabe qual é o problema, Ele sabe qual é a tempestade
E eu ministro Cristo agora, abrindo o céu sobre essa tempestade que tu estás vivendo. Em nome de Jesus. Quero dizer para ti, assim como naquele tempo, os discípulos não viam Jesus por causa da escuridão do momento, por causa da tempestade, porque já estavam longe, ou seja, aquela situação já fazia tanto tempo, eles não conseguiam enxergar nem mesmo a Cristo. Mas eu quero dizer para ti que Cristo já te viu. Cristo já te viu. Ele já viu a tua casa, Ele já viu a tua situação financeira, Ele já viu a tua saúde e Ele já está vindo. Ele já está vindo com a situação, com a solução. Ele já está vindo com a resposta para essa situação. Vamos crer nisso. Vamos crer cada vez mais nisso. Então diga, eu não vou desistir de nada que um dia eu sonhei. Diga para Cristo isso. Diga para Cristo, eu tenho a convicção que tudo aquilo que eu sonhei em ti, eu vou realizar. E essa convicção, ela vai curando o nosso coração, ela vai vivificando a nossa fé, ela vai nos trazendo essa convicção, ela nos traz a certeza da presença real de um Deus que age, de um Deus que se faz presente nos nossos momentos, de um Deus que quer resolver as nossas situações, nos proteger, nos colocar seguro todos os dias. Vamos crer ainda mais nisso. Vamos fortalecer a nossa fé ainda mais. Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós colocamos, Senhor, agora todos os nossos desafios, Senhor, diante de Ti. Colocamos, Senhor, diante de Ti, Senhor, toda a nossa aflição, toda a nossa ansiedade. Deus, toda a nossa angústia, Senhor, nós colocamos diante de Ti, Senhor, nessa noite. Oh, vai renovando, Deus. Vai renovando, Senhor, vai vivificando. Vai animando a fé, Senhor, de cada um, Senhor. Fortalecendo e animando, Senhor, as vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Para que cada um, Senhor, possa viver, Senhor, os propósitos que Tu tens, Pai. Não passa, meu Deus, não passa da casa de cada um, Senhor, da família. Não passa, meu Deus, nenhum dos Teus sonhos, nenhuma das Tuas promessas. Deus, aquilo que um dia Tu falou, Senhor, que venha se cumprir, Senhor, tudo. Nós cremos, Senhor, que nada pode desviar, Senhor, o Teu propósito. Que todos, Senhor, possam alcançar, Senhor. Não passa, Senhor, o Teu Espírito. Não passa as Tuas palavras. Não passa os Teus planos, os Teus sonhos, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Levanta a tua mão. Eu oro que a glória, que a unção, que o amor, que o poder de Deus seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa, seja sobre tudo e seja sobre todos que são importantes para Ti. Sim, eu oro. Estou te abençoando agora. Estou profetizando agora sobre a tua vida, tua descendência. Abençoa, meu Deus, as famílias, abençoa as finanças, abençoa a saúde agora. Deus, em nome de Jesus, abençoa a semana, Senhor, deles. Prospera eles, Pai, nessa semana. Abençoa a casa, Senhor. Enquanto eles estão aqui, Senhor, que os Teus anjos, Senhor, possam estar cercando a casa. Abençoa a descendência, Senhor, de cada um. Guarda, Deus, em nome de Jesus. Pai, as próximas semanas, Senhor, nós não vamos estar aqui, Senhor, mas o Teu Espírito estará. Que haja, Senhor, um tocar sobrenatural. Que haja, Senhor, um tocar de milagre. Que haja, Senhor, um tocar de poder liberado nesse lugar. Que o céu esteja aberto, Senhor, todos os dias, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Nós estamos despedidos. Um forte aplauso para Cristo. Glória a Deus. Aleluia.